Vamos falar um pouco hoje sobre o pensamento de Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer foi um filósofo que viveu do final do século XVIII até o final da primeira metade do século XIX e foi um filósofo romântico. Então temos que entender o que foi o romantismo. O romantismo foi um grande movimento poético-filosófico, teve destaque no século XIX, mas que teve como um dos seus precursores o filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, que viveu no século XVIII, mas é atribuído a Rousseau a criação do termo romantismo. Romantismo, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas falar sobre amor, não é apenas Roberto Carlos, certo? Romantismo é valorizar os sentimentos e as emoções humanas, não apenas, obviamente, o amor, certo? Então, emoções em geral, é assumir a vida de uma forma poética. Então, os artistas, poetas, românticos, eles se afundavam na poesia, eles assumiam a poesia como uma extensão de si mesmos. A poesia era a própria vida, a própria existência desses poetas, desses artistas. No campo da política, os românticos na política agiram como rebeldes, revolucionários. Né? Temos aí a figura, por exemplo, de Bakunin. Bakunin pode ser considerado um revolucionário romântico, que defendia o ideal de transformação da humanidade rumo a uma sociedade igualitária e livre. Né? Isso é um ideal, sem dúvida, romântico. De certa forma, até o próprio Marx foi influenciado pelo romantismo, né? Quando também, na sua obra, prevê, né, ou deixa implícito a ideia de que é necessária uma transformação da humanidade. Na verdade, isso é explícito, não implícito, na obra dele, e que o futuro seria uma sociedade também igualitária, livre, o comunismo, e ele acreditava numa revolução, uma transformação radical da humanidade. Esses são ideais românticos. No campo da filosofia, os filósofos românticos, eles encaravam a existência humana, a realidade como um todo, de uma forma bem diferente dos filósofos racionalistas. E se dedicavam profundamente, com muita intensidade, à construção de suas obras filosóficas. Então, Schopenhauer é um grande exemplo disso. Para o Schopenhauer, a essência da realidade é algo que ele chamava de vontade. Então, ao contrário de seu rival Hegel, para Schopenhauer a essência da realidade não era uma razão universal, mas sim um impulso, um querer que mantém tudo em movimento, tá? E que na natureza se manifesta como vontade de vida nas diversas espécies que existem na natureza. Para entendermos um pouco mais o pensamento de Schopenhauer, é interessante fazer um contraponto então com o pensamento de Hegel, que era, como eu acabei de falar, o, entre aspas, rival do Schopenhauer. Schopenhauer criticava muito Hegel. O Hegel entendia a realidade como uma manifestação de um ser, né, que era uma razão universal, que também representava uma lei dialética. Então, tudo na realidade manifestava essa lei dialética. O universo estaria em desenvolvimento seguindo um princípio dialético. Tá? A dialética, para o Hegel, era uma relação entre opostos. Então, tese versus antítese, ou antitese, dava como resultado uma síntese. Né? Isso ele pega, né, como inspiração o pensamento de Heráclito de Éfeso, que também entendia o mundo como manifestação de um logos, né? Aliás, foi ele que criou essa palavra, o Heráclito, né? O filósofo pré-socrático, que veio antes de Cristo. Logos significa razão. Tá? Para o Heráclito havia uma razão universal que governava o mundo, e essa razão podia ser entendida como uma lei dialética universal, relação entre opostos, tudo e nada, vida e morte, alegria e tristeza. Isso mantém o movimento das coisas no mundo, um movimento que nunca vai cessar.
para compreendermos a verdade sobre as coisas, teríamos que manter a nossa mente pensando constantemente. Então, a filosofia seria uma atividade de reflexão constante. Então, Hegel se inspira um pouco nessa filosofia, mas a dialética, para ele, teria um objetivo, né, a ser alcançado. Então, não é um movimento sem fim, sem objetivo nenhum. Para o Hegel, a dialética percorre um caminho, né? Há uma história do universo, né, obedecendo uma lei dialética, um caminho a ser percorrido, e há alguns objetivos a serem alcançados. Por exemplo, a humanidade. Tá? Então, a humanidade, propriamente dita, seria resultado da relação da espécie humana-animal com a natureza, né? No momento que essa espécie humana-animal transforma a natureza através do trabalho, produz, assim, cultura e meios de subsistência para as sociedades humanas, então, que vão se formar com base nesse trabalho. E o trabalho exige uma organização, exige racionalidade, né? E, com o tempo, as sociedades humanas vão se desenvolvendo, também seguindo um princípio dialético, e um final desse movimento seria a formação de uma sociedade altamente organizada, extremamente racional, um Estado extremamente racional. Tá? Então, o Hegel, ele afirmava, então, uma racionalidade por trás de tudo. E o objetivo final de todo esse movimento do universo, né, seria que esse ser que está por trás da matéria do universo, esse ser tomaria consciência total de si mesmo, consciência absoluta, certo? Então, poderíamos usar até uma metáfora assim, como se esse ser, que é a essência de tudo que existe, fosse como um ente humano em desenvolvimento, uma criança. Isso é uma metáfora, certo? Então a criança vai se desenvolvendo até se tornar adulto e tomar consciência do que ela é. É claro que nós sabemos que, na verdade, nem mesmo um adulto humano tem consciência total de si mesmo, mas vamos usar isso como uma metáfora, fica mais fácil de compreender. Imagine uma criança crescendo e quando ela se torna adulto, ela olha para si mesma e tem uma compreensão melhor de si mesma. Então, ser, a essência do universo, tomar uma consciência, né, de si mesma, consciência absoluta. Tá? O Schopenhauer não vai concordar de forma alguma com isso. Primeiro, ele vai criticar a dialética, dizendo que isso é uma grande bobagem. Diz que a dialética não é um método muito eficiente para compreendermos a realidade, porque através da dialética seria possível entrarmos, então, em enrolações do discurso que não levariam a lugar nenhum. Isso, na verdade, só iria nos distanciar da verdade sobre as coisas. Tá? Então, ele vai tentar pensar o mundo de uma outra forma. Então, ele discorda da ideia hegeliana da razão universal. Para ele é uma vontade, a essência do mundo, o ser, certo? Letra maiúscula, o ser, seria uma vontade, um impulso, um querer. Tá? Não há um objetivo no movimento das coisas no mundo. Esse querer, essa vontade, ela não tem uma finalidade a não ser manter-se em movimento eterno, constante. Tá? Essa vontade é uma vontade metafísica, ou seja, ela está além da matéria, ou, interpretando de uma outra maneira, seria a base da própria matéria que nós observamos no mundo ao nosso redor. Ela não é a natureza, ela é a essência da natureza. Nós, entes humanos, tudo que existe no universo, estrelas, planetas, luas, entes vivos e não vivos também, matéria orgânica e inorgânica, tudo seria manifestação desse impulso original, dessa essência que é a vontade. Na natureza, podemos observar a manifestação dessa vontade nas espécies, cada espécie buscando manter-se em movimento, buscando manter-se viva. Então, a vontade de vida é a forma como essa essência de tudo se manifesta na natureza, nos animais, também nos vegetais, mas, em especial,
na espécie humana, nós podemos notar algumas características dessa essência do universo no comportamento humano, na tendência humana de controlar as coisas ao redor, controlar a natureza, tentar dominar a natureza. Então, isso demonstra que essa vontade ela é voraz, ela é egoísta também. Toda espécie busca se manter viva e, para tal, vai se alimentar de outras espécies vivas, sejam animais ou vegetais. Mas a espécie humana ela quer controlar a natureza, ela quer dominar a natureza e extravasa, né, esse desejo de domínio e ameaça a destruição da própria vida no planeta e a vida, obviamente, da própria espécie humana. Então, isso é uma característica da própria essência do universo. Isso existe no mundo porque isso faz parte da própria essência do universo. A vontade é um movimento irracional, né? Um impulso egoísta. Mas também podemos notar que na natureza existe a compaixão. Há compaixão na natureza entre os animais de outras espécies e também entre nós humanos. Mas o que seria compaixão? A compaixão, olhando superficialmente, seria a capacidade do indivíduo se colocar no lugar do outro. Então, um ente, eu, Paulo, ente humano, me comovo com a situação de outro ente vivo, seja um outro ente humano, ou um animal de uma outra espécie, certo? Ou mesmo até uma planta, tá? E me coloco no lugar desse outro ente, porque percebo de alguma forma, muitas vezes inconsciente, que tenho algo em comum com esse outro ente vivo, tá? Que há algo em comum entre nós. Então Schopenhauer diz que isso é possível, se colocar no lugar do outro, porque há algo em comum entre todas as coisas existentes no mundo. É essa essência básica de tudo que existe, que é a vontade. Então, de alguma forma inconsciente, a pessoa, né, no caso falando dos entes humanos, percebe que tem algo em comum com outras pessoas e até com outros animais, outros seres vivos em geral. Né? Então há compaixão na nossa espécie, mas isso também pode ser percebido entre outras espécies animais. Há casos, por exemplo, de leoas que protegem animais de outras espécies contra o ataque de leões. Há casos de cães que adotam gatos, certo? Então, há vários exemplos na natureza de demonstração de compaixão. Na nossa espécie, há pessoas que se preocupam com animais de outras espécies, querem preservar a natureza, se preocupam com outros entes humanos, organizam movimentos, ONGs, né, se dedicam à filantropia. Claro que muitas vezes isso é feito sob influência de crenças religiosas, certo? Mas o Schopenhauer diz que isso é natural também, que há na natureza essa tendência a buscar se colocar no lugar do outro, porque isso revela algo básico sobre o mundo, sobre a essência do mundo, a vontade que está permeando tudo que existe. Então, no momento que eu me comovo com algum outro ente vivo, me coloco no lugar desse outro ente vivo, é porque eu estou percebendo, de alguma forma, que tenho algo em comum com esse outro ente vivo. Que ele também sofre, assim como eu, certo? Que ele sente algum tipo de dor, né? Assim como eu, que estamos dividindo o mesmo mundo, a mesma existência, né? De certa forma, e que somos, no fundo, manifestações da mesma coisa. Se vocês preferirem olhar isso sob a perspectiva da física, né? Poderíamos dizer todos somos feitos de átomos, né? Então, a matéria que compõe o universo, ela, de certa forma, é a base de tudo, nós somos partes disso, nós somos feitos de poeira de estrelas, como dizia o Carl Sagan, e etc. Tá? Mas para o Schopenhauer haveria uma essência metafísica, tá? Um impulso gerador, tá? Que é a base de tudo aquilo que existe. Do ponto de vista da teoria do conhecimento, Schopenhauer vai dizer que no momento que
a minha mente se depara com coisas ao meu redor, né, ela vai tentar organizar essas informações de uma forma específica. Ele vai se basear muito na obra do Kant, só que, claro, com algumas particularidades, certo? Então, por exemplo, ele vai dizer que eu só posso conhecer as coisas se eu entrar em contato com elas através dos meus sentidos. Então, é a inteligência empírica. Tá? Isso outras espécies animais também possuem, a inteligência empírica. E já há uma certa racionalidade aí, né, de alguma forma, né? Porque a inteligência empírica pressupõe que o ente é capaz de organizar de alguma forma aquelas informações, certo? Só que a razão propriamente dita, na opinião do Schopenhauer, ela vai lidar com conceitos abstratos, como por exemplo o conceito de liberdade, o conceito de razão, o conceito de mente, o conceito de humano, o conceito de essência, o conceito de conhecimento, o conceito de pensamento, etc. São coisas que outras espécies animais não são capazes de compreender, pelo menos não que a gente saiba, né? Então, o ente humano, além da inteligência empírica, que se dá nesse contato empírico com as coisas do mundo, através dos sentidos, tá? Lembrando que o conceito de empírico é tudo aquilo, né, que eu posso perceber com os meus sentidos, que eu posso tocar, ver, cheirar, provar de alguma forma, tá? Então, por exemplo, essa xícara de chá aqui ao meu lado, tá? Vocês estão escutando o barulho aí, ela é empírica, é um objeto empírico, certo? Muito bem. Então eu entro em contato com os objetos através dos meus sentidos, tá? Só que não basta apenas isso. A minha mente vai organizar essas informações que os meus sentidos estão coletando. Aí o Schopenhauer vai dizer que há sentidos internos, tá? Que há sentidos que vão organizar essas informações, mas esses sentidos eles fazem parte da mente humana. Então o tempo é um sentido que está na mente humana. Tá? Não podemos pensar nada que esteja fora do tempo. Tá? O Kant dizia que o tempo e o espaço são sentidos internos, né, da mente humana, sem os quais nós não podemos pensar nada. Né? Então aí nós podemos notar uma influência do Kant sobre o pensamento do Schopenhauer. Tá? A razão também seria um princípio de individuação das coisas. Nós só percebemos que as coisas são diferentes umas das outras, que os fenômenos são diferentes uns dos outros, e atribuímos nome às coisas e as classificamos de acordo com suas qualidades, etc., por causa da racionalidade. Então a racionalidade, a capacidade racional humana age dessa forma, atribui nomes, né, e conceitos, define as coisas. Esse é o princípio de individuação. E lembrando, então, é através da inteligência empírica, o contato com as coisas através dos sentidos, que a minha mente vai coletar informações do mundo, vai perceber, então, os fenômenos que a cercam, e através dos sentidos do tempo e espaço, sendo o espaço então um sentido externo, tá? E o tempo um sentido interno da mente humana, e depois a mente humana vai trabalhando com isso aí, racionalmente, dando nomes e atribuindo conceitos às coisas. Então, assim se dá o processo de conhecimento. Então, ao perceber as coisas ao meu redor, estou percebendo apenas aquilo que eu posso perceber. Né? Então, de repente, o mundo não é aquilo que eu estou achando que ele é. Há algo além. Né? Esse algo além, o Kant diria que é impossível de acessar. Mas o Schopenhauer dizia que esse algo além é possível sim acessar, porque é o que está impulsionando o meu agir e o meu próprio olhar. Esse algo além é a vontade, a minha própria essência. Lembrando um pouquinho aqui do Kant, então, o Kant diria, né, que além do tempo e do espaço, que são sentidos da mente humana, que são necessários, né, para a compreensão das coisas, né, então, são ligados à sensibilidade humana,
Há também categorias do entendimento, tá? Que são importantes para o intelecto compreender as coisas. Por exemplo, a coisa existe, né, no mundo, né, categoria da existência, o que ela é, no caso aqui, uma xícara, tá? Ela tem um peso, ela tem uma forma, tá? E etc. Muito bem. Então, quando estou olhando para alguma coisa, na verdade eu estou vendo só aquilo que a minha mente e o meu corpo podem perceber dessa coisa. Por exemplo, estou olhando para essa xícara, eu não estou vendo os átomos que formam essa xícara, não estou conseguindo ver os elétrons, os nêutrons, os prótons, os bósons, os quarks, etc., que estão formando a matéria que compõe essa xícara aqui. Então, os meus sentidos são limitados. Tá? Se eu fosse cego, não poderia nem mesmo ver a xícara. Se fosse surdo, não poderia escutar o barulho da xícara. Tá? E assim por diante. Então, a primeira coisa é essa: compreender algo que existe fora da minha mente. Eu tenho que entrar em contato com essa coisa através dos sentidos. Depois, é necessário que a minha mente organize essas informações. Tá? Então é como se tivesse um programa interno na mente, né? Uma espécie de uma metáfora, um Linux, certo? Que vai organizar essas informações. Então, o conhecimento se dá dessa forma, tá? Combinando as informações que eu capto através dos meus sentidos e a forma como a minha mente vai organizar essas informações. Tá? Haver uma estrutura cognitiva básica, né, na mente humana. Cognição significa conhecimento, tá? Capacidade de conhecer, intelecto. Então, na principal obra do Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, tá? O que significa então a vontade? A vontade é a essência do universo que move todas as coisas, aquilo que está por trás das nossas mentes, aquilo que organiza, né, tudo que existe no mundo, mas de uma forma impulsiva, na verdade. Né? Então parece uma incoerência falar em organização, mas o Schopenhauer fala em graus de manifestação dessa vontade no mundo. Tá? As leis da natureza, por exemplo, tá? Representariam graus de manifestação dessa vontade no mundo. Isso ele pega um pouco da filosofia do Platão. Tá? As leis da natureza seriam como as ideias, né, do mundo inteligível, né, da filosofia platônica. Tá? E a vontade vai se manifestar, então, em graus na natureza. O mais alto grau de objetivação, de manifestação da vontade, é a espécie humana. Tá? Pelo menos é o mais alto grau conhecido. É a única espécie capaz de pensar sobre as coisas, de refletir sobre as coisas, de pensar sobre o universo, de pensar sobre ela mesma. Então, nesse sentido, se a espécie humana faz parte da totalidade, está inserida na natureza, e ela é um fenômeno, uma manifestação dessa essência do universo, que é a vontade, no momento que a espécie humana, ou alguns indivíduos da espécie, ou alguns, muitos, etc., não interessa, né, começar a pensar filosoficamente sobre tudo isso, né, que estamos falando, sobre o universo, sobre a essência do mundo e tudo mais, é como se a própria vontade, essência do universo, estivesse pensando sobre ela mesma, como se ela estivesse se olhando no espelho. Tá? E isso se dá, então, através do pensamento filosófico, mas não apenas através do pensamento filosófico, através da meditação, né, que é muito usada em algumas tradições orientais, em especial o budismo, né, podemos citar aqui. Tá? Também seria uma forma de contemplação da vontade sobre ela mesma. Né? E a arte seria também uma manifestação dessa essência do mundo, em especial a música. A música, né, no primeiro Schopenhauer, seria a arte mais sublime. Tá? Eu gostava muito da música e dizia que, através da música, nós podíamos, né, observar ali uma manifestação pura dessa vontade. Né? Muito bem. Então, quando estou olhando para as coisas ao meu redor, eu estou olhando a carcaça da vontade, estou olhando a carcaça da essência do mundo. Então, o meu próprio corpo seria isso, a vontade, a essência, provavelmente dita, está atrás da minha mente, está, né, conduzindo o meu comportamento, conduzindo
tudo que eu faço. Então, não há liberdade na natureza, né? Porque tudo que acontece na natureza está disposto de acordo com uma rede causal. A liberdade só existiria, para o Schopenhauer, na essência da natureza, nesse impulso. Então, muitas coisas que nós fazemos, diria o Schopenhauer, na verdade, são apenas consequências da manifestação da vontade na natureza, de acordo com os graus de manifestação dessa vontade, visando aí, né, de acordo com a interpretação bem para alguns pessimistas, visando apenas aí a perpetuação da espécie. Né? Então, por exemplo, quando ele fala sobre o amor seria só uma forma poética de disfarçar, né, o desejo de reprodução, né, na espécie. Ele vai analisar isso aí, claro, do ponto de vista da atração entre as pessoas, atração erótica física, né? Não vai analisar a questão da atração entre as pessoas por motivos intelectuais, tá? Ou estéticos de outra ordem, que não seja física, ligada ao corpo, certo? Então, na natureza, as espécies buscam se reproduzir para manterem-se vivas. E cada espécie vai ter algumas qualidades, algumas características. Tá? Por exemplo, os tubarões estão bem adaptados aos oceanos, nadam velozmente, possuem, né, dentes afiados, mandíbulas fortes, percebem vibração na água, mas estão bem adaptados aos oceanos, né? E isso possibilita a sobrevivência dessa espécie, né? Já nós humanos, o que nós possuímos? Nós possuímos uma inteligência mais apurada, né, e a capacidade racional. A princípio, a utilidade disso seria apenas para garantir a sobrevivência da espécie. Só que isso, de certa forma, né, foi se desenvolvendo a um ponto que levou ao desenvolvimento aí surgimento da filosofia, né, das religiões, etc. Então nós começamos a pensar algumas coisas que foram além da simples necessidade de busca de sobrevivência da espécie. Tá? E aí então se abriu aí uma porta para que a vontade pudesse olhar para si mesma. Então a vontade vai pensar sobre ela mesma através da espécie humana, certo? Isso não é lá uma grande coisa também, ao contrário do que alguns podem pensar, porque as conclusões a que chegamos, né, seguindo esse raciocínio do Schopenhauer, é que o mundo não é uma grande maravilha, tá? O mundo não é tão bonito quanto alguns, de forma ingênua, pensam, e que o mundo não tem sentido nenhum, na verdade. É só um movimento que não vai cessar nunca. O Schopenhauer diz que talvez com uma compreensão melhor disso tudo, tá? Provavelmente através, né, sei lá, é algo como a meditação, assim como os budistas acreditam, seja possível ultrapassar então essa situação que está dada, né? Mas isso ainda não foi realizado, né? Se fosse realizado por alguém, por exemplo, se alguém tivesse realmente atingido a iluminação, se tornado realmente um Buda, atingido, né, uma outra compreensão superior das coisas, toda a realidade seria automaticamente transformada, já que tudo está interligado de alguma forma, pois a essência é a mesma para tudo que existe, diz o Schopenhauer. Tá? Claro que essa parte da filosofia dele parece algo muito místico, né? Mas, bom, é uma consequência do raciocínio que ele empreendeu. Quando eu estou olhando, né, voltando para a questão do conhecimento, quando estou olhando para alguma coisa que se manifesta ao meu redor, estou vendo fenômenos, manifestações da vontade. E tudo que eu estou percebendo é só aquilo que eu posso perceber, como já tinha dito. Então as coisas são, para mim, apenas uma representação. Aí vem então a explicação, né, para o termo representação. Quando estou vendo as coisas ao meu redor, estou vendo aquilo que as coisas parecem ser para mim, aquilo que a minha mente consegue perceber ou entender das coisas por intermédio dos sentidos, tá? E, na verdade, estou apenas percebendo fenômenos que a minha mente organiza em forma de representações. Por isso, então, o mundo como vontade e representação. Mas no momento também que eu estou olhando para as coisas, há uma intencionalidade por trás disso aí, há uma intenção. É a vontade que está agindo, que está influenciando o meu comportamento, o meu olhar para as coisas, certo? Então,
como se houvesse um inconsciente agindo sobre o meu comportamento. Isso vai influenciar depois a psicanálise freudiana, né? O Freud vai pegar essa noção de inconsciente da filosofia do Schopenhauer.